Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muita gente me pergunta o que ler sobre a história da literatura brasileira. Professor, o Bose é bom? Professor, o Massot é bom? Professor, vale a pena ler a obra do Silvio Romero? E o José Veríssimo, professor? Bom, há muita coisa para se ler, muita. Mas qual é a minha proposta neste vídeo? Eu vou mostrar a vocês quais são as obras básicas. Vou mostrar a vocês as obras que formam o primeiro degrau para quem quer começar a estudar, a conhecer de verdade a nossa literatura. Então vejam bem, todos os autores que eu não citar aqui não significa que vocês não devem ler, ok? Podem ler. Vocês devem ler tudo, tudo. Exatamente para poder comparar e fazer a crítica. Mas aqui, hoje, eu vou mostrar as obras que eu considero básicas. As obras que podem servir como guias de estudo da literatura brasileira. Vejam bem, guias. São guias, não são estudos definitivos, absolutamente completos, perfeitos, inigualáveis, incomparáveis. Não. São bons guias para vocês estudarem, para vocês começarem a estudar. E são bons não porque são perfeitos, mas porque estão livres das influências teóricas, das influências estéticas que predominam hoje na universidade e também em muitas panelinhas literárias. Bom, aí vem o menino que se acha o dono da cocada preta e diz, não, mas espera aí, eu já estou num outro nível, eu já sou formado em letras, e também estou no meu 38º mestrado. Eu não preciso ler esses livrinhos que o senhor está indicando, não. Tá certo, o que eu posso responder? Eu posso dizer, realmente, meu filho, você está em outro nível. Não leia o que eu vou indicar. Fica aí no seu nível estratosférico. Aliás, eu nem sei por que você ainda mora na Terra. Você podia estar morando em Saturno, ou quem sabe até em outra galáxia. Bom, não importa. Mais duas coisas importantes. Primeira, lembrem que aqui no canal eu já coloquei um vídeo sobre o que é história da literatura, em que eu falo sobre as questões teóricas que envolvem a ideia de história da literatura, usando o Carpo e o professor Acíselo de Souza. Então eu recomendo que vocês voltem a assistir esse vídeo. Segunda coisa importante, alguns dos livros que eu vou indicar aqui hoje são difíceis de encontrar, sim. Então, o que vocês precisam fazer? Bom, vocês precisam fazer o dever de casa, não é? Ir às bibliotecas, arrumar PDFs dos livros, procurar nos sebos, encher a paciência dos editores, ou talvez até se reunir em grupos de estudos aí, usando a internet, e trocar os PDFs entre vocês. E vejam bem, entendam uma coisa. As editoras, elas não estão isoladas das influências culturais que se enfrentam hoje no Brasil. Não. Na verdade, as editoras, com raríssimas exceções, elas seguem, como vaquinhas de presépio, o que os grupos que detêm a hegemonia cultural mandam. Então, parem para pensar um pouquinho e deixem de ser ingênuos. Se um livro ótimo, bem escrito, sério, criterioso, deixa de ser publicado, não é publicado há anos, enquanto o outro é vendido como se fosse a melhor coisa que existe na face da Terra,
que vocês acham? Ora, é evidente que esses livros que vocês encontram, que nem carne de vaca em açougue, é evidente que, de alguma forma, eles favorecem os grupos que hoje dominam o panorama cultural brasileiro. Então, vamos deixar de ser bobos e ler tudo, absolutamente tudo, principalmente o que as editoras deixaram de publicar ou não querem publicar. Outra informação importante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os livros que eu consegui encontrar, seja em edições para o Kindle, seja em papel, seja na estante virtual ou na minha livraria. Tá certo? Bom, vamos começar então. Primeira obra fundamental. Esta aqui. A pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, do Otto Maria Carpo. A minha edição é de 1964, pela editora Letras e Artes. É a terceira edição, revista e aumentada. É o guia básico da nossa literatura. Quem deseja se iniciar no mundo da literatura brasileira não pode ficar, num primeiro momento, perdido, lendo um monte de ensaios que muitas vezes são inúteis ou são tendenciosos. Mas vejam, este livro do Carpo não é uma história da literatura brasileira. Não, é uma coletânea dos principais registros, dos principais estudos realizados a respeito de cada autor, a respeito de cada movimento literário. E por que o Carpo fez este livro? Bom, porque quando ele chegou aqui no Brasil, e quis conhecer a nossa literatura, ele percebeu que não existia uma obra que servisse como um manual, que ele pudesse consultar para saber quais os livros básicos, essenciais, que qualquer estudante precisa ler para começar a conhecer, a entender a literatura brasileira. Bom, aí você vai me dizer, professor, mas esse livro é de 1964 e de lá até hoje muita coisa boa já foi publicada. E eu vou dizer para você o seguinte, 50 anos no campo do estudo da literatura, 50 anos não são nada. De 1964 até hoje, poucas obras realmente significativas sobre literatura brasileira foram publicadas. Poucas. Então, use o Carpo como guia. E se você conseguir ler pelo menos 10% do que ele indica, bom, aí a gente até pode marcar uma cerveja e conversar, tá bom? Segunda obra fundamental. A História da Literatura Brasileira, da Luciana Stegânio Picchio, essa grande filóloga italiana, infelizmente já falecida, que foi amicíssima do poeta Murilo Mendes. A minha edição é de 1997, pela antiga editora Nova Aguilar. Bom, esse livro é a mais completa, a mais honesta, a mais bem escrita história da literatura brasileira. Esse livro vai acompanhar o estudioso da literatura brasileira pela sua vida toda. Eu discordo da Luciana em vários pontos, mas jamais deixo de voltar a esse livro, ler o que ela diz, verificar os autores que ela comenta. Vejam, é uma história da literatura brasileira, não é uma obra de crítica literária. E tem um detalhe que eu acho ótimo. É uma história da literatura escrita por uma estrangeira, ou seja, por uma pessoa
que não participou das nossas panelinhas literárias. Ou seja, dizendo aí o português claro, desculpem a expressão, né? Mas assim, uma filóloga que não tinha o rabo preso com ninguém, né? E é exatamente por isso que muitos gostam de criticar a Luciana, porque aqui, neste país colonial, você só pode elogiar o cacique e o pajé da sua tribo. Se você põe o pé fora do grupinho que te protege na universidade, bom, aqui no Brasil você até pode ficar sem emprego. Tá? Então, minha recomendação é essa. Luciana Estegânio Picchio na veia, meus caros. Tá? Terceira obra básica. Prosa de ficção, da Lúcia Miguel Pereira. O meu exemplar é da segunda edição, revista, publicada em 1957 pela Livraria José Olímpio Editora. É uma história da literatura brasileira, mas só do período entre 1870 e 1920. Ela começa com a transição do romantismo para o realismo e vai até os prenúncios do modernismo com o Lima Barreto. Bom, a Lúcia é seríssima. Leu tudo o que vocês podem imaginar. É profunda conhecedora de literatura. Tem, aliás, uma biografia ótima do Machado de Assis, né? E ela lê a nossa literatura com uma sensibilidade rara. Tá? É uma das críticas literárias com quem eu mais gosto de dialogar. A gente discorda em muita coisa, mas o conhecimento cosmopolita da Lúcia é incrível. E querem saber de uma coisa? Eu diria, sem exagero, que a Lúcia é o nosso Carpô de Saias. Inclusive, nos últimos anos, a editora Grafia, que acho que é de Petrópolis, está fazendo um trabalho maravilhoso, reeditando muitos textos da Lúcia Miguel Pereira. Quarta obra básica, Apresentação da Poesia Brasileira, do Manuel Bandeira. É uma história da literatura específica que só fala da nossa poesia. Bom, vocês sabem que o Bandeira é um gênio, né? E o melhor, isento de preconceitos. Então, ele tem a honestidade nesse livro de ir do padre José de Anchieta até os concretistas, mostrando só o que a nossa poesia tem de melhor. O Bandeira é um dos nossos poetas mais completos. Não só porque ele experimentou, ao longo da sua carreira, diferentes formas de poesia, mas porque ele também estudou versificação profundamente e foi um tradutor exemplar. Este livro é o melhor panorama da nossa poesia. Inclusive, o Bandeira recoloca no seu merecido lugar tudo que o modernismo de 22 tentou destruir, como, por exemplo, alguns dos nossos poetas parnasianos, que têm poemas muito bons. Ainda que os seguidores do Oswald de Andrade continuem fazendo hoje o que o Oswald de Andrade mais fez a sua vida toda, que foi dizer besteiras. Então, contra a superficialidade de alguns, quando se trata de poesia, este livro é a melhor vacina. Quinto livro fundamental, De Anchieta a Euclides, do José Guilherme Melchior. É o primeiro volume de uma planejada história da literatura brasileira que o Melchior, infelizmente, não conseguiu terminar. O Melchior não faz uma análise exaustiva dos autores, mas, junto com a Luciana Estegânio Picchio e a Lúcia Miguel Pereira, ele forma a tríade mais lúcida e mais equilibrada, que, fazendo um trabalho independente,
analisou a nossa literatura. Os três, a Luciana, o Melchior e a Lúcia, conseguiram se aproximar de uma história da nossa literatura que não se prende a uma visão meramente historicista, né? Como se a história da literatura aí obedecesse a determinadas leis que são imutáveis. E eles também não são autores de cronologias, mas eles se preocuparam em unir história literária e estilística, né? História literária e interpretação crítica. Ou seja, se preocuparam em inserir os estilos, os textos individuais dos escritores na história geral da literatura e, claro, na história da nossa cultura. Tá? Bom, acho que está bom. Eu pensei aqui em indicar outras obras, mas para começar está ótimo. De qualquer forma, antes que vocês peçam, prometo fazer um segundo vídeo sobre o tema e até um terceiro e um quarto, mostrando outras obras, para quem quer realmente se aprofundar no assunto. Tá certo? É isso, meus caros. Ótimo final de semana e tudo de bom para vocês.